Olá, eu sou Amanda Venturim e essa é mais uma edição do Solar em 15. Hoje nós vamos falar sobre o presente e o futuro da transição energética, o hidrogênio verde. Para isso, eu convido aqui a coordenadora do Grupo de Trabalho de Hidrogênio Verde da Absolar e head de serviços de consultoria da Cela, Marília Repassa. Olá, Marília, seja muito bem-vinda. Obrigada, Amanda. É muito bom estar aqui para falar desse tema que tem sido uma importante pauta aí no setor de energia, né? Gostaria de agradecer o convite para participar dessa conversa. Marília, para a gente começar, você pode explicar para a gente o que é o hidrogênio verde, para que ele serve e quais são as diferenças para o hidrogênio cinza, que é a tecnologia que a gente usa atualmente? Para explicar sobre o hidrogênio verde, eu gosto de começar pelo hidrogênio de origem fóssil, que é o que corresponde a mais de 95% do hidrogênio consumido hoje no mundo e que a gente chama também do hidrogênio cinza, né? Como você bem mesmo disse. O hidrogênio cinza, ele é produzido a partir, na sua grande maioria, tá, pessoal, da reforma do gás natural. E, como ele usa o combustível fóssil em seu processo produtivo, ele emite uma quantidade relevante de gases de efeito estufa para ser produzido. Já o nosso hidrogênio verde, né, que é o foco aqui da AB Solar, ele é resultado de um processo totalmente diferente, que é chamado de eletrólise da água. Ele usa como insumos no processo de produção só dois produtos, água e energia elétrica renovável, como a solar. A energia, e aqui falando um pouquinho mais, né, da parte técnica aqui desse processo, basicamente a energia elétrica renovável, ela é usada para separar a molécula da água, né, que se a gente lembrar ali das aulas de química é H2O, em hidrogênio, que é o H2 e o oxigênio, né, em um processo que aí é sem emissões de gases de efeito estufa, e por esse motivo que a gente chama esse hidrogênio resultante em hidrogênio verde. Então, ele tem uma baixa emissão de carbono, realmente, nenhuma, né, nesse processo. E é por isso que ele tem sido tanto em pauta, né, nesses últimos anos, no setor de energia e nas indústrias para descarbonização. E Marília, você pode contar um pouquinho para a gente sobre a sua atuação, tanto na Absolar, que você atua como coordenadora do grupo de trabalho, quanto na Cela? Na AB Solar, né, eu tenho a honra de coordenar o grupo de trabalho de hidrogênio verde, que é um espaço dedicado à articulação entre as empresas, especialistas e instituições públicas também para fomentar o desenvolvimento dessa tecnologia no Brasil, que é nova. O nosso objetivo aqui dentro do grupo da AB Solar é contribuir com diretrizes técnicas, políticas e estratégicas para consolidar o país como um protagonista global nesse mercado. Já na Cela, eu sou sócia e head de serviços de consultoria. A Cela é uma consultoria estratégica e assessoria financeira para projetos de transição energética e descarbonização. Então, a gente oferece suporte de análises estratégicas, regulatórias, financeiras para viabilizar projetos em diversas tecnologias de descarbonização, como a solar, né? A gente tem feito há muitos e muitos anos projetos de geração solar, mas outras fontes renováveis, biocombustíveis, hidrogênio verde, armazenamento também, entre muitas outras, né? O nosso objetivo na Cela também é oferecer uma visão integrada e sustentável da transição energética para empresas. A gente viu que em agosto de 2024 foi sancionado o Marco Legal do Hidrogênio Verde, depois de vários debates e até inclusive com vetos presidenciais. De lá para cá, o que de fato mudou no mercado de H2V com a regulamentação? O marco legal, ele representou um avanço importante, porque ele traz maior segurança jurídica para os investidores, ele estabeleceu diretrizes para o desenvolvimento aí da cadeia de valor do hidrogênio, de baixa emissão de carbono. Entre os avanços foram vários, tá? Primeiro a gente teve a definição dos critérios de certificação, né, de origem e intensidade de carbono. Isso é super importante para a gente conseguir definir o que é hidrogênio de baixo carbono, né, hidrogênio renovável, hidrogênio verde, e o que não é. Ele também criou o Sistema Brasileiro de Certificação de Hidrogênio, ele trouxe previsões de incentivos para projetos que cumpram essas metas e reconhece o papel do hidrogênio, né, no planejamento energético nacional, que é super importante para a gente pensar em planejamento de ampliação de transmissão, de carga, né, de geração de energia, entre outras coisas. Para os investidores, o Marco Legal ele foi um passo muito importante. Na Cela, a gente tem mapeado, né, há muitos anos os anúncios de projetos de hidrogênio verde e de baixo carbono no Brasil. E a gente já identificou nos nossos estudos, né, 108 projetos anunciados, que é um volume bem grande, né, para
um mercado que ainda é novo, que está aqui no Brasil há 3 anos, 4 anos. 12 desses projetos já estão operacionais, que são aqueles projetos iniciais, né, com uma escala menor, que depois vão impulsionar o desenvolvimento do mercado. E a grande maioria dos projetos ele está em fase de desenvolvimento ainda, mas porque essa é uma tecnologia que ela tem uma maturidade um pouco maior do que a gente vê no mercado de energia, né? Ela precisa de diversas fases de desenvolvimento de engenharia, uma amarração regulatória boa, né, estrutura boa, compra de energia, né, competitiva. Então, esses projetos estão agora em desenvolvimento e eles devem aí deslanchar nos próximos 3, 4 anos. No entanto, eu preciso dizer que ainda existem lacunas, né, em regulamentações complementares, como o fato, de fato, o processo da certificação do hidrogênio, as regras de acesso à infraestrutura de conexão e definição clara desses processos dos benefícios fiscais, né, dos incentivos. E aí é que entra a B Solar, né? A gente tem acompanhado de perto esses desdobramentos e nota, sim, um maior interesse no mercado em estruturar os projetos, mas a evolução ainda depende da implementação regulatória e definição desses instrumentos de apoio. Marília, a gente sabe que o setor das energias renováveis, em especial, né, a solar, ela sempre pediu incentivos do governo para o hidrogênio verde, com o objetivo de estabelecer metas de consumo, promover a conscientização pública sobre os benefícios das energias renováveis e a redução também dos preços. Com o marco legal, como que ficaram as políticas públicas de incentivo ao H2E? Legal. O marco legal ele trouxe um pouco mais de visão e orçamento para essas políticas. Ele prevê algumas iniciativas, tá? Primeiro, foi criado o regime inicial de incentivos para a produção do hidrogênio de baixo carbono, que promove o desconto de PIS/COFINS no ativo imobilizado dos projetos. Fazendo um paralelo para o mundo de geração, né? É um incentivo similar que a geração centralizada e distribuída possuem com o REID, que é bem conhecido do mercado. Então, isso é super importante para trazer mais competitividade para o investimento em hidrogênio. O marco legal também trouxe a possibilidade de emissão de debêntures de infraestrutura incentivada, né, através da Lei 12.431. Isso também é bem importante para acessar estruturas de financiamento competitivas para esse tipo de projeto. Nesse caso, o incentivo não fica no produtor, mas fica em quem compra as debêntures, então há mais interesse em financiar esse tipo de projeto. E, por fim, né, não menos importante, na verdade, foi a parte mais revolucionária aqui do marco, foi a criação do Programa de Desenvolvimento do Hidrogênio de Baixa Emissão de Carbono, que ele deve conceder crédito fiscal na comercialização do hidrogênio e seus derivados, produzidos em território nacional, isso é muito importante. E esse programa ele tem um orçamento de 18 bilhões para apoiar os projetos. O próximo passo, né, de todos esses incentivos, e que a gente tem defendido bastante aqui na B Solar, é a regulamentação desses instrumentos. Então, criar o processo exato para garantir esses incentivos, né, alinhados com o que a gente tem praticado, que a gente vê praticado internacionalmente. Sem isso, o Brasil pode perder a competitividade frente a outros países, né, que já operam com incentivos há mais tempo, mas a gente está no caminho certo. E na sua visão, quais são os obstáculos que impedem que o hidrogênio verde se torne uma realidade na economia nacional, para a gente impulsionar os negócios sustentáveis? Assim, a gente teve um bom avanço legislativo e esse era um gargalo que a gente tinha, né? Mas ainda existem alguns gargalos técnicos, né? O que eu já mencionei, que precisa avançar na regulamentação complementar dessa nova lei, né? Operacionalizar esses incentivos. Uma outra coisa que é um gargalo e que poderia ajudar muito esse mercado, hoje a gente tem uma ausência de instrumentos econômicos eficazes para precificação de carbono. O marco legal do mercado de carbono, que também é uma outra iniciativa que a gente está acompanhando aqui no GT de hidrogênio, foi sancionado recentemente e ele pretende endereçar esse ponto nos próximos anos, mas também carece de regulamentação. Então esse seria um gargalo, porque quando as empresas possuem um incentivo para precificar o carbono, esses projetos de descarbonização ficam muito mais interessantes, né, e valiosos. A gente tem visto também um gargalo importante de desconexão entre oferta e demanda, que dificulta contrato de longo prazo, né, entre o produtor do hidrogênio verde e o consumidor. Então, existe, assim, uma necessidade de criação de incentivos para o consumo do hidrogênio de baixo carbono, que, se endereçada, pode dar um avanço bem importante aí nesse mercado. E, por fim, né, falando de dois aspectos mais técnicos aqui do nosso setor elétrico, né, que também está muito conectado com a produção de hidrogênio, a gente tem primeiro um desafio de gargalo de infraestrutura logística e de
de escoamento que é incipiente, a gente não tem malhas de dutos para a produção de hidrogênio, o transporte ele pode ser um pouquinho complicado, então isso é algo que a gente precisa atacar aqui no futuro. E, por fim, a infraestrutura de conexão elétrica insuficiente, né, que a gente tem visto nos últimos anos sendo um desafio, dado que esses projetos eles demandam uma quantidade imensa de energia renovável. Então, a gente precisa de conexão para conectar a renovável e para puxar essa energia na planta de produção de hidrogênio, que é o consumidor. E mesmo com esses avanços que você mencionou, o Brasil ele ainda está muito atrás, né, dos líderes quando o assunto é o desenvolvimento dos projetos de H2V. O que o Brasil tem que fazer para conseguir tornar essa tecnologia viável e para tentar alcançar alguns países como a Alemanha, a China e até mesmo o Chile, né, que está aqui na América Latina? Primeiro, regulamentar integralmente todos os marcos, né? Tanto o marco legal do hidrogênio como de baixo carbono, do mercado de carbono, né? Com foco em certificação e incentivos. Estabelecer incentivos direto ao consumo do hidrogênio de baixa emissão é muito importante, né? Ajuda a fechar o gap entre a produção e a demanda, através de leilões, através de outras formas de incentivo da demanda desse produto. É super importante fomentar hubs de exportação também em portos estratégicos, com uma infraestrutura dedicada a acordos, né, bilaterais, e também capacitar a mão de obra técnica para promover inovação nacional, integrando universidades e institutos de pesquisa aqui no Brasil. A gente aqui no Brasil, a gente tem algumas vantagens naturais, como a eletricidade renovável barata, né, e disponibilidade hídrica, mas a gente precisa converter isso em competitividade de mercado, né? Para que vocês tenham referência, segundo o estudo do custo nivelado do hidrogênio e amônia, que a Cela elabora todo ano, hoje o Brasil ele tem potencial de produzir um hidrogênio próximo, começando aí nos $2,8 por quilo, sendo que o custo mais representativo desse processo todo é a energia elétrica. Esse custo de produção ele é sim comparável desses outros países, o que significa que a gente tem uma oportunidade única aqui para se posicionar no Brasil como um líder nessa cadeia global de hidrogênio. Então basta a gente dar um avanço aí, esses ajustes finos, né, Amanda, que a gente precisa fazer aqui no mercado, desenvolver mais ele, incentivar a demanda, que esse mercado deve deslanchar nos próximos anos. E quais são essas perspectivas do mercado brasileiro para os próximos anos? Como que a commodity pode se tornar mais competitiva visando o comércio exterior? Com essa nova legislação, a perspectiva é de crescimento mais acelerado, né? Tanto para a demanda doméstica, que é super importante, a gente precisa reconhecer que a gente tem consumo de hidrogênio no Brasil, de amônio no Brasil, que são cinzas, né? E que a gente poderia transformar isso em consumo de hidrogênio e amônia verdes, né? Mas também existe uma oportunidade para exportação. Com essa regulamentação completa do marco legal, a implantação dos incentivos, o hidrogênio verde ele pode se consolidar como uma commodity de exportação e solução de descarbonização para a indústria nacional. A competitividade ele vem da combinação de custo baixo de eletricidade, credibilidade na certificação, né, e infraestrutura logística e acordos internacionais, né, que também é algo que a gente precisa avançar. Os nossos estudos aqui na Cela, né, eles indicam que o Brasil ele pode se tornar um dos maiores produtores de hidrogênio do mundo. Há dezenas aí de projetos em desenvolvimento. Já foram anunciados mais de 441 bilhões em investimentos aqui no Brasil para esses projetos. Então, o futuro ele tá bem otimista, né, para os próximos anos. Agora a gente precisa trabalhar na regulamentação e trabalhar na competitividade desses projetos. Marília, eu quero agradecer pela sua participação aqui hoje, pelo nosso bate-papo. Muito obrigada por participar hoje do nosso programa Solar em 15. Marília Rabassa, coordenadora do Grupo de Trabalho de Hidrogênio Verde da Absolar e Head de Serviços de Consultoria e sócia da Cela. Eu que agradeço, eu estou totalmente à disposição para a gente conversar mais sobre o tema. E antes de terminar, eu quero fazer um convite para você que nos assiste. Vem aí o Absolar Meeting Sul, do dia 29 de maio, em Curitiba. Será sua oportunidade de fazer negócios, networking e acompanhar discussões de temas importantes para o setor solar, como inversão de fluxo, financiamento, armazenamento de energia e a modernização do sistema elétrico. Faça sua inscrição no site absolarmeeting.org.br. Não deixe de seguir a Absolar nas redes sociais e de se inscrever no nosso canal do YouTube, o Fala Absolar. Um abraço e até a próxima!